Assim como o meu ponto não está travando. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem maioria para manter a multa de R$40 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A multa foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral por propaganda negativa contra o outro candidato, que era o Lula, durante a campanha nas eleições de 2022. O relator, ministro Flávio Dino, votou para manter a decisão do TSE e foi acompanhado por Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE na época, e Carmen Lúcia. Cristiano Zanin se declarou impedido de votar porque atuou como advogado de Lula. Zanin, mais uma vez, age corretamente. Eu tenho elogiado reiteradamente a postura desse ministro, que para muitos foi uma surpresa agradável. Para mim, não, que já sabia do seu potencial, da sua capacidade e do seu caráter. Eu quero começar ouvindo aqui nosso querido Felipe Monteiro, que já me olhou com aquele olhar de passa para mim a palavra, eu quero te ouvir. Capês, assim, eu acho um absurdo o STF julgar multa eleitoral de R$40 mil, né? Isso é completamente desimportante, na minha opinião, para a função de uma coisa com a relevância do STF, né? Mas, já que julgou, né, obviamente a tendência é sempre, a gente sabe melhor do que eu isso, Capês, o STF ele não revolve matéria fática, né? Então, dificilmente essa decisão do TSE, que deu a multa do Bolsonaro de R$40 mil, dificilmente ia ser reformada no STF. Mas, volto a falar aqui, infelizmente, a STF está perdendo tempo e está deixando as atribuições mais importantes por questões como essa menores. Agora, Priscila Silveira, o nosso querido PP, professor Felipe Monteiro, diz que nenhuma surpresa do STF manter a decisão do TSE. E a gente tem visto o Supremo Tribunal Federal decidir em bloco. Isso não cria um certo risco também para o devido processo legal? Porque é legal quando, no outro sentido, quando os ministros divergem, quando há posições divergentes. Eu lembro do nosso ministro Marco Aurélio Mello, que foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele lançou um livro, Marco Aurélio, Vencedor e Vencido. É bom quando existem votos por maioria. Os votos por unanimidade, votos monolíticos, podem sugerir que haja discussões antes da votação e que são muito ruins para a democracia. Quando o PP diz, e ele tem toda a razão, a primeira turma não iria alterar jamais a decisão do TSE. Sim. Isso é preocupante. Inclusive, o relator disse que estava até muito bem fundamentada a decisão do TSE, Capês. É importante a gente lembrar que o ministro Fux, ele tem até o dia 4, né, de abril para colocar o voto dele. Então, o Fux vem dando, ainda que minimamente, votos um pouquinho diferentes, né, do VU, que a gente chama de votação unânime, mas eu não acho que ele... bom, na minha opinião, ele não vai sair muito disso. O que me chama a atenção é que essa condenação por essa multa foi por impulsionamento, né, de propaganda negativa contra o atual presidente, que é proibida pela legislação eleitoral. Por quê? Para você fazer Google Ads, que é esse impulsionamento, só pode ser feito se for para falar coisas boas a respeito de si e não para atacar um candidato. Então, nesse ponto, eu não olhei, né, especificamente os fatos, mas o que me chama a atenção é que a multa aplicada de R$40 mil é a pena máxima. Então, a gente vem discutindo sobre isso, né, especialmente na dosimetria das punições, sejam elas financeiras ou com penas. O STF tem aplicado penas... então, só se não for unânime, né? Não, mas ainda mais, Priscila, ainda mais nesse caso que ele falou mal do Lula. Então, a pena tinha que ser máxima mesmo. Então, mas eu não acho que só falar mal de quem que deva ser a pena máxima. Eu acho que outras considerações devem ser feitas quando se dá uma pena no seu patamar máximo, tal como a gente tem a individualização da pena, né, Capês? Então, claro, eu não estou dizendo que não tem que ter dado a pena, e nem estou dizendo que sim, nem que não, até porque não vi os autos, enfim. Mas o que me chama a atenção é que já vem sendo assim, uma forma do STF vem mantendo essas decisões nos patamares máximos aí, que foi o que aconteceu também com essa decisão de R$40 mil na multa aplicada ao Bolsonaro. No direito penal que eu aprendi, se parte da pena mínima e aí vai acrescendo até se chegar ao meio, ao máximo, mas sempre você passa do mínimo. Tudo que vai acima do mínimo tem que ser justificado.
Hoje em dia já vai direto para o máximo, ver se dá para tirar alguma coisa. Nós vamos a um rápido break da rádio, mas continuamos aqui com a televisão e também com o nosso YouTube. Eu quero ouvir Renato Dorgan. Não, eu acho que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é pautada, claro, na legislação. Eu acho que o que o Felipe coloca aqui, a legislação brasileira é complicada, que vai tudo ali subir para o Supremo, várias coisas, mas está previsto, né? Então isso tem que ser modificado pelo Congresso Nacional. Em vez do Congresso Nacional ficar discutindo questões frívolas ali, isso é uma boa pauta, por exemplo, é uma reforma ali, talvez, nas competências do Supremo Tribunal Federal, processuais. É isso que o Congresso poderia fazer, em vez de ficar discutindo questões só ideológicas, entra ano, sai ano. A questão ali do tamanho da pena, eu não milito, né? Não sou um advogado atuante, mesmo sendo formado em direito, eu fui para o outro caminho da ciência política, né? Que também é minha outra formação. Então, eu não sei auferir o tamanho da pena, mas isso é uma eleição de presidente da República, que normalmente esse posicionamento alcançou o país inteiro, entendeu? Eu sei porque eu faço campanhas ali, fazendo a parte da estratégia de pesquisa, eu sei como que é um impulsionamento de presidência da República, é uma coisa monstruosa que chega ali a 50, 60 milhões de telefones. Mas também o menor dos problemas do ex-presidente Bolsonaro é esses 40 pau que deram de multa. Então, assim, eu acho coisa pior vindo por aí, né? Agora, né, Fernando, eles podem usar isso nessa briga STF versus bolsonarismo, porque daí fica, você vê, a gente é perseguido, é difícil. Claro, eu acho que em alguns momentos ali, o Alexandre e os ministros, eles têm pesado o dedo, sem dúvida. Isso só alimenta mais ali o vitimismo ali de parte da direita ligada ao Bolsonaro. Ali. E aqui nós, nem vitimismo, nem acusacionismo, nós olhamos aqui o direito, o que normalmente se faz e o que está se fazendo.